Aí, tô aqui. Aí, pronto. Vamos ver se o áudio está normal. Todo mundo ouvindo? Sinaliza aí, gente. Já todo Se mundo der, ouvindo? Tá todo mundo ouvindo aí, gente? se der tilt, a gente sai ou a gente já Ó, inverte o não, caminho. já deram glória a Deus ali, então tá bom. Maravilha. Você ia falando desse tempo de coronavírus, que o pessoal está buscando Deus e o conhecimento da palavra e tal. É, eu tô feliz com esse ponto, né? Porque é tanta coisa triste acontecendo, pessoas morrendo, essa quarentena, pessoas dentro de casa, presas, e pessoas que não podem trabalhar, empresas que não podem trabalhar. Então, muita coisa, notícia ruim, mas ao mesmo tempo tem os pontos bons, e um dos pontos que são positivos é você está com a família, mas o que mais me alegrou foi que as pessoas se voltaram para a palavra, né? Os que temem a É, Deus se voltaram para a palavra. eu vi até um bannerzinho essa semana, muito interessante. Não sei se você viu, que no banner o diabo está conversando com Deus e ele diz assim: eu fechei todas as suas igrejas. Aí Deus diz assim: você está enganado, eu abri uma em cada casa. Muito É isso aí. interessante. É isso Pastor aí. Eduardo, Sim, na nossa tentativa de live 2 semanas atrás, nós tivemos problemas aí na conexão, e certo. depois a gente viu que foi um problema que muita gente teve, né? Estava sobrecarregado. Exato. E nós havíamos falado da hipótese de fazer a live sobre esse assunto em mais de uma edição para você conseguir trabalhar com um pouco mais de liberdade, expor um pouco mais. Ok. Mantém essa ideia? Mantemos. Bora lá. Então Acho vamos que a lá. gente podia começar no Malaquias 3:10. Se Vamos lá, cadê minha Bíblia? Está aqui. o senhor puder me ajudar com os textos aí, com alguns textos. Pri, pega o iPad para mim, por favor. Eu vou colocando aqui alguns textos. O senhor vai me ajudando também, colocando o seu ponto de vista acerca do texto. Talvez a gente não tenha um ponto de vista igual. Eu sou um pouco diferente dos pastores que eu conheço, pelo menos, tá? Eu Tá. não tenho problema que as pessoas pensem diferente de mim, não. Ah, sim, essa E nem que, liberdade. e nem que elas É, discordem. Eu acho que a liberdade de você poder pensar e discordar e analisar. Bom, se a gente convergir no mesmo pensamento, ótimo, melhor ainda. Mas há pontos que às vezes a gente não converge no mesmo pensamento. E no meio pastoral, parece que alguém divergir ou discordar de um ponto com você, parece uma ofensa. Para mim não é nada pessoal, nada. Pode discordar de mim à vontade. Hoje às 23 eu vou até fazer uma live assim que vai ser bem polêmica. Fazer uma é? live com a Kiva, né? E, Uau, vai. então vai ser polêmica, porque o Akiva não tem tapa na língua. Ok? E Vai, eu, vai. e eu sou curioso. Então Vai ser legal. Essa vai eu vou ser uma bela. acompanhar. A minha é meia-noite, então eu vou acompanhar essa aí, tá? Vou estar Amém. lá. Meu amigo, Pastor, eu vou a desativar ideia, os a ideia, a comentários. ideia básica começa em Malaquias 3:10. Pronto, eu vou desativar os comentários, tá? Ok. Pronto, desativados. Vamos lá. Ideia básica, Malaquias 3:10. Isso. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Pronto, a minha argumentação aí, nesse texto, são dois argumentos, ok? Aqui também. Ó, prontinho aqui. Eu tenho dois argumentos aí. O primeiro argumento apesar de nós vivermos uma fé muito ativa e de Sim, grande parte da igreja ser dizimista, ok? E nem discutir o assunto, porque as pessoas são generosas e elas querem ajudar, querem participar. Então, a maioria das pessoas, pelo menos que eu conheço e convivo, nem discutem esse negócio de dízimo, ok? Então, por que eles fazem? Porque quando eles chegaram já era assim, ok? Todo mundo já dizimava, e a forma que eles têm também de participar, de retribuir um pouco do que eles recebem na igreja, como ali congregação, como comunidade.
Então, é uma retribuição. Então, É mais como ato de gratidão do que de dever. Exato. Ninguém questiona muito, pelo menos as pessoas com quem eu convivo. Tem pessoas que pensam diferente. Agora, o que eu penso é o seguinte, esse assunto é um assunto pouco falado nas igrejas. Sim. Por mais que pareça que ele é muito falado, ele não é falado, pelo menos não é ensinado. Talvez é falado e não é ensinado. Ok? Então, para a gente começar aí, a primeira questão é que o texto diz, trazei todos os dízimos, e não trazei todo o dízimo. Já apontando, ok? Inquestionavelmente, porque é uma questão de leitura, é questão de português, que está falando de mais de uma forma de dízimo. Correto. Porque ele diz, trazei todos os dízimos e não trazei todo o dízimo. Se ele quisesse falar apenas de um dízimo, ele diria, trazei todo o dízimo. Se está escrito, trazei todo o dízimo, qual seria a advertência? Bom, se você ganha R$1.000, traga R$100. Porque R$100 é todo o dízimo de R$1.000, ok? Mas não é isso que está dizendo. Está dizendo, trazei todos os dízimos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, para que haja mantimento na minha casa. Sim. Então, são várias formas de dízimos, ok? E esses dízimos são para que haja mantimento na casa, no templo. Aí, essa minha casa, falando especificamente do templo em Jerusalém, mas o objetivo do dízimo não era o templo, era o homem. Porque pode ir falando que eu vou só levantar aqui um pouco o meu dispositivo para melhorar a imagem. Mas pode falar. Okay. O objetivo do dízimo era o homem, não o templo. Mantimento, não é manutenção. E parede não come. Então, esse é o segundo argumento. Que o alvo, o objetivo do dízimo, a quem ele deveria atingir, não era o templo, não era a instituição, o templo, e sim homens. Quem são essas pessoas que deveriam comer do dízimo? São sete tipos de pessoas, nós podemos depois mostrar os textos, mas eram sacerdotes, e nessa ordem, na mesma ordem que eu estou dizendo, sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, estrangeiros, órfãos e viúvas. Então, haviam 7 tipos de pessoas que poderiam participar dos dízimos, desse mantimento, ok? Ou seja, que seria mantido com esse recurso do dízimo. Então, são os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Lembrando que os estrangeiros não podiam ter parente na terra, os órfãos não podiam ter irmãos mais velhos, as viúvas não podiam ter filhos e todos deveriam temer ao Senhor. Então, isso aqui não é uma espécie de caridade, ou, como vamos dizer, não é uma espécie, é um princípio diferente, porque havia em Israel pobres que não eram estrangeiros, não eram órfãos, nem eram viúvas. E esses pobres não eram ajudados com o dinheiro do dízimo. Então, tem que ser um tipo de desamparo específico, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Até isso eu compreendo, mas eu compreendo que os brasileiros não entendem isso. Sim, o brasileiro, um judeu, levava o dízimo no templo, porque no templo tinha sacerdotes. Não é por causa do templo. Eu percebo, e a percepção que tenho, e posso estar errado, é que o brasileiro, ele leva o dízimo pensando na estrutura e não no homem. Sim, pelo menos de forma inconsciente, a ideia é investir no templo, na fachada, no conforto, nas cadeiras. Exato. Essa é a ideia básica que as pessoas têm quando elas dizimam, né? Que isso tem que, de alguma maneira, voltar para elas, ou seja, na estruturação da instituição como um todo, né? Ter dinheiro na conta, para pagar as contas, ter... Deixa eu travar. Confortável, com toda a tecnologia possível, dentro daquilo que se pode. Então, penso eu, e a percepção que tenho, que as pessoas esperam do dízimo, mas não era a visão bíblica da coisa. Ok? E aí também, entendido. Eu falei sobre o princípio da onde nasce o dízimo, nós falamos na outra live, né? A palavra dízimo vai aparecer pela primeira vez em Gênesis capítulo 14, quando Abraão se encontra com Melquisedeque. Então, Gênesis 14, 18, vai aparecer pela primeira vez a palavra sacerdote. No verso 18.
Gênesis Você 14, quer que leia? 19, vai aparecer. Pode ler, se eu quiser. 14, 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Altíssimo. E Exato. o 19, e abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo e possuidor dos céus e da terra. Sim. Até que versículo? Até o 20. Até o 20. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Me dá só um segundinho para abrir a janela aqui um pouquinho. Tá. Só para entrar um ar aqui, que eu tive que fechar a porta. Então, esse é o princípio, ok? O princípio aí é o princípio de interpretação bíblica, né? Hermenêutica bíblica, hermenêutica da escritura, um dos princípios da hermenêutica é um princípio chamado princípio da primeira menção, ok? Vocês, toda vez que eu quero estudar algum conceito ou palavra na Bíblia, eu tenho que voltar à primeira menção daquela palavra, pegar o contexto para entender o conceito que ela vai carregar por toda a escritura. Assim como o dízimo. Aí é a primeira vez que aparece a palavra dízimo. Na primeira vez que aparece a palavra dízimo, curiosamente também é a primeira vez que aparece a palavra sacerdote. E curiosamente Sim. também é a primeira vez que Deus é definido. Então aparece no capítulo 14, verso 18, a palavra sacerdote. No verso 19, o Senhor Deus é definido como sendo o possuidor de tudo, o Senhor dos céus e da terra, o dono de tudo, ok? E no verso 20 aparece a palavra dízimos. No texto original, aí no verso 20, não dizimou para quem? No texto original não diz que foi Abraão que dizimou para Melquisedeque ou se foi Melquisedeque que dizimou para Abraão. No seu texto aí diz alguma coisa? Uau. No meu diz, e 20. Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Ok, você vai pegar a tradução que vai estar escrito apenas assim, ó, e deu-lhe o dízimo de tudo. E deu-lhe. Essa é a corrigida fiel. Tem tradução que vai estar assim, e deu-lhe o dízimo de tudo, não vai estar dizendo que foi Abraão. E no original não diz que foi Abraão. Nós sabemos que foi Abraão, e esse nome Abraão aí foi acrescentado, e é isso que também que as pessoas precisam entender, que as traduções bíblicas, elas têm muito, mas muito do conceito teológico e de interpretação dos tradutores. Pão, 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 pão. Se você pegar uma Bíblia presbiteriana e pegar uma Bíblia batista, uma Bíblia pentecostal, você vai ver a diferença. Vai falando, vai falando que eu vou pegando. O texto está carregado, ok? De quê? Da minha visão de Deus, da minha visão da teologia, da minha visão da coisa, ok? Vai falando que eu vou pegando, tá? Como lá em Hebreus, no capítulo 7, o autor aos Hebreus, que eu particularmente acredito que é Paulo. Eu presenciei essa aula. Como lá, o autor aos Hebreus determina que foi Melquisedeque quem dizimou para Abraão, alguém se sente no direito de acrescentar Abraão lá no texto do Velho Testamento, onde não tem o nome Abraão. Espera aí. Em Hebreus, o escritor aos Hebreus diz que foi Melquisedeque que dizimou Abraão? Não, que Abraão dizimou Melquisedeque. Ah, tá. Perdão. Mas lá ele afirma categoricamente que Abraão devolveu o dízimo para Melquisedeque. Aí alguém se acha no direito, já que agora eu sei disso, eu vou lá e vou acrescentar Abraão. Ok. Mas lá não tem. Então, esse tipo de coisa acontece o tempo todo na Bíblia toda, que é a intervenção do homem. E deixa eu te dizer mais, não é só a intervenção dos homens do passado, os chamados homens sagrados, cujos textos foram avaliados como inspirados. Nós temos essas intervenções por homens nos tempos de hoje, nos tempos modernos. Essa é uma intervenção moderna, que não tem nas Bíblias antigas. Eu estou olhando aqui, a corrigida fiel não cita
A revista e corrigida não cita quem entregou a quem. Porque no original não está escrito quem foi que entregou para quem. Ah. Nós sabemos que foi Abraão pelo contexto da história, esse é o primeiro ponto, ok? Uhum. E, principalmente, o que nos dá certeza que foi Abraão é Hebreus 7. Ok. Então, Por causa essa da é uma afirmação lá do escritor. É claro, como a escritura do novo pacto, ok? Determina que foi Abraão que desenvolveu Melquisedeque, para nós acabou a conversa. Mas isso não me dá o direito de ir lá alterar o texto. Claro. Claro. Ok? E essas alteraçõezinhas, elas ocorrem em toda a Bíblia. Por isso que na hora da gente defender a Bíblia, de uma maneira que a Bíblia essa Bíblia que você tem na mão, pode não ser a Bíblia que os apóstolos entregaram. Você está bagunçando, você está bagunçando. Vai lá, vamos lá. É claro que no grosso, pastor, no grosso, na essência, é a mesma coisa. Sim, eu estou entendendo. Estou entendendo. Para um leigo, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, nós que estudamos, o senhor sabe bem disso, às vezes nós precisamos do detalhe para determinar o certo ou errado. Com certeza. Então, até porque às vezes é o detalhe. Para nós vai fazer uma diferença grande. Bom, como nós somos pesquisadores, e sabe qual que é a melhor parte que eu penso? E qual que é a coisa mais grandiosa em Deus? É que Deus poderia impedir isso. E não faz. Porque ele não precisa esconder os meus erros para que ele seja perfeito. Ele me permite errar e ele vai continuar sendo quem ele é. Exatamente. Não vai mudar nada nele, nem na sua essência, nem na sua palavra. Lembrando que a palavra de Deus é imutável, a palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus ela é inviolável em todos os sentidos. Ninguém vai questionar uma coisa assim. Ok? Mas nós estamos falando aqui de possibilidades de... Nós estamos falando de gramática, compilação, tradução, ok? Então, quando isso acontece... Costume, tradição... Costume, tradição. Quando isso acontece, nós temos que buscar mais a fundo. E a nossa fé é judaico-cristã, ok? E geralmente a gente busca nos textos gregos. Tanto o Novo Pacto como o Velho Pacto. Lembrando que nós já temos a Bíblia toda em hebraico já há muitos anos. Há muitos anos, nós temos do Gênesis até o Apocalipse, todo escrito em hebraico. Mas nós buscamos no grego, por causa da Septuaginta, ok? E a gente busca no grego. Agora, nos escritos da Torá, nós temos que buscar no hebraico e na cultura judaica, porque a nossa fé é judaico-cristã, não tem outro caminho. Então, a palavra dízimo em hebraico, pastor, é maaser. Sim. Maaser, ok? E o que o texto nos apresenta são pelo menos 5 tipos de maaser diferentes só no Velho Testamento, ok? Aliás, não é nem no Velho Testamento apenas. Só nos livros da lei, nos primeiros 5 livros do Pentateuco, nós temos 5 tipos de dízimo diferentes. Correto. Ok? Então, olha só, nós temos o primeiro dízimo que é chamado Maaser Rishon. Basta ler Números, capítulo 18 ali, como nós lemos da outra vez, que a pessoa vai conseguir compreender que existe ali um dízimo chamado primeiro dízimo, que é o dízimo do levita. Ou seja, cada levita em cada cidade que habitava, lembrando que Israel tem 12 territórios tribais, mais 13 tribos. Só que uma dessas tribos não recebeu herança de terra, que é Levi. E por essa causa, por não ter terra para cultivar, Levi poderia comer do dízimo das outras tribos. Ok? Essa é uma ordenança. E também, um segundo ponto que justifica o fato dos levitas receberem os dízimos dos filhos de Israel é o fato dos levitas serem consagrados para trabalharem no santuário. Ok? Então, o serviço prestado no santuário ficava como uma forma de pagamento para eles, os dízimos. Então, os dízimos não eram só para o sustento, para a sobrevivência. Era também para que eles pudessem ter renda. Era uma forma de pagamento também.
Ok? Óbvio que eles não conseguiam Lembra. comer 10% de todas as colheitas de uma nação. Então, eles comercializavam parte disso, é óbvio. Ok? E assim, eles Lembrando, sobreviviam. pastor Eduardo, você até mencionou isso na nossa live anterior, que como os levitas não tiveram territórios, eles foram espalhados nas tribos, nos territórios das outras tribos, né? Exato. Para Por exemplo, servi-las. exato. Eucana, o pai do profeta Samuel, ele é levita. Só que Aham, ele é de Belém de Efrata. Ok? correto, Das montanhas de correto. Efraim. Ele é efrateu de nascimento. Mas ele é de sangue levita. Então, ele nasceu no território de Efraim, ok? Mas o sangue que corre na sua vida é sangue dos levitas, é descendente dos levitas. Então, eles estão espalhados em todas as tribos. E todas as tribos tinham cidades sacerdotais, né? Depois a gente pode entrar mais Correto. profundo nisso aí. Bom, Eucana ele é levita. Tem lá também Juízes, capítulo 17, verso 7, ok? Um levita de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita. Correto. Ok? Então, os levitas estão espalhados em todas as tribos. Então, quando os filhos de Israel plantavam, se o senhor puder ler Deuteronômio 8:8, vamos abrir Ok. aí, Deuteronômio 8:8. Terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras e romeiras, terras de oliveiras, de azeite e mel. Deuteronômio 8:8. Aí estão os 7 frutos que são plantados ou que são colhidos, que são cultivados, essa seria a palavra, na terra de Israel. Ok? São 7 frutos. Vamos lá, vamos junto. Leia de novo, vamos junto, um por um. Terra de trigo, Ou seja, cevada, trigo, cevada, vides, uvas, figueiras, figos, romeiras, romãs, oliveiras, azeitonas. azeite e mel. O azeitona e o azeite é a mesma coisa. E o mel são as tâmaras. Aí, essa palavra mel, aí, nesse caso aí, é para tâmara. Mas não quer dizer que em todo caso a palavra mel é aplicada para tâmara, não. Ok? Certo, Nesse caso certo, aí. certo. Bom, quando começa o ano agrícola em Israel? Começa na colheita da cevada. Que lembramos que a cevada nasce naturalmente em Israel, sem que ninguém precise plantar. Ela nasce sozinha. Por isso que a cevada é chamada o pão do pobre. Correto. Porque eu não preciso Por plantar, eu isso só que colho. lá Quando em Israel, Gideão, quando Israel entrou na Terra Prometida, entrou numa época do mês que era Abib. E alguns estudiosos costumam traduzir Abib por primavera. Mas Abib não é primavera. Abib quer dizer cevada em amadurecimento. Ela não está verde demais a ponto de não poder ser comida, não está madura demais a ponto de não poder ser a comida. ponto de se perder. Os grãos estão tenros. Seria para nós brasileiros o ponto que a gente come o milho verde. Aham, Nesse ponto. ok. Ele não está verde demais, nem maduro demais. Porque se ele ficar maduro demais, seus grãos vão ficar duros, não vão poder comer. Se tiver verde demais também é impossível comer. Então é no meio, no meio. Então a Bíblia quer dizer cevada e amadurecimento. Quando os filhos de Israel entraram em Canaã, Deus diz: quando entrares e colherdes a vossa messe, então ficareis a mim o molho das primícias. Deus não diz quando entrares e plantares, quando entrares e colheres. Por quê? Ninguém entra no centro da vontade de Deus plantando, pastor. A gente entra no centro da vontade de Deus colhendo. Muito interessante, aliás, dentro do contexto do que nós estamos falando, né? Exato. Quem entra lá no centro da vontade de Deus, entra colhendo. Então, presta atenção. Onde eles plantaram? Durante o período do deserto. Tudo aquilo ali foi uma semeadura. Quando eles entraram em Canaã, entraram para colher. Ok? Agora, Ok, eles não precisariam do deserto. Só o sacrifício na saída do Egito já serviria para entrar, colhendo. Mas a correto. desobediência fez com que eles tivessem que semear mais. É. Ok? E aí eles entram colhendo e caem no fundo da premissa. Então, quando a cevada está em amadurecimento, começa a colheita da cevada. Ok? Um dia antes de colher a cevada, é a festa das primícias. Então, eles têm que ir lá pegar as primícias das cevadas e trazer para Deus. Lembrando que essa provisão que eles vão ter em Israel vem de Deus. Eu sei que as pessoas não dão muita atenção para esse tipo de coisa no nosso país, porque aqui é o seguinte: se chover ou não chover, você trabalha e tem seu salário.
ok? Mas Israel era assim, ó, Correto. se não chovesse ou chovesse demais, sua família morreria de fome. Não tem Então, colheita. quebrar uma ordenança dessa de Deus significava colocar toda a nação em risco. Então, é outra mente, é outra visão, é outra cultura, entende? É outra Outro revelação de Deus. cenário. Claro. É. O senhor lembra muito bem, o senhor é um estudioso da palavra, que houve tempos em Israel que as pessoas comeram fezes de pombos porque não tinham o que comer. Pela Sim, cabeça de desobediência. jumento. Ok? Comer cabeça de jumento. Teve vezes em Israel de tanta fome que as pessoas comiam cadáveres dos que morriam primeiro. Exatamente. Então, esse povo sabe o que é passar fome. E ele sabe o que é brincar com um princípio desse. Então, eles levavam esses princípios muito a sério. Então, trouxe aqui o molho da primícia, da cevada. Então, começa a colheita da cevada. 7 semanas mais tarde, a colheita do trigo. E aí vai, até chegar na colheita da tâmara. Quando colhe a tâmara, então tem a festa das colheitas e fecha o ano agrícola. Esse é o calendário agrícola. Lembrando que Israel tem um calendário civil, um calendário religioso e um calendário agrícola. Ok? Então, antes de cada colheita, eu tinha que trazer aqui a primícia. E depois, eu tinha que tirar o dízimo dos levitas. Ok. Que é a 10ª Que é esse parte primeiro. dos 7 cultivos. Então, são 7 colheitas por ano. Então, Israel não dizimava uma vez por ano, como o pessoal está Como falando. defendem alguns aí. Dizimava uma vez por ano de cada cultivo. E eram 7. Eram 7. Ok? Então, a cada cultivo, os levitas tinham o seu direito de ir lá buscar a 10ª parte. Então, esse é o Maaser Rishon, o primeiro dízimo, o dízimo dos levitas. Ok? O levita tem esse direito de colher esse dízimo pelo fato dele não ter terra e pelo trabalho que ele oferece lá na tenda da congregação. Depois nós temos um segundo dízimo. Esse segundo dízimo é cerimonial e ele não é a 10ª parte da colheita. Lembrando que a 10ª parte da colheita já foi tirada. Esse segundo dízimo é a 10ª parte dos frutos sagrados. Ou seja, no trigo eu vou pegar os melhores feixes, na cevada eu vou pegar os melhores grãos, porque na uva eu vou pegar as melhores frutas, na romã as melhores, que não tenha defeito, e vou separar. Seria hoje para nós, tipo aquela fruta que passa no controle de qualidade, tipo exportação? Classe A, correto. E desse classe A, eu vou tirar a 10ª parte para levar no santuário de Deus. Eu tenho que obrigatoriamente ir para Jerusalém. Entende? Então isso acontecia pelo menos 3 vezes ao ano. Eles iam a Jerusalém com esses dízimos, que é o cerimonial. E em toda colheita, o 10% do levita. Mas pelo menos 3 vezes ao ano, eles praticavam esse dízimo cerimonial. Ok? Correto. Eles iam com ele. Bom, vamos supor que eu sou judeu, mas moro na Turquia. E eu tenho que levar 10 bois. Dos melhores, que não tem defeito. Não é logístico isso naquele tempo. Então, o que foi ensinado? Vende, ata o dinheiro no teu pulso, vá para Jerusalém, chega lá, compra de novo o que você quiser. Fruta, vinho, carne. E prepara e coma dentro dos limites do templo, você e sua família contigo. E se um levita chegar, ele deve comer contigo. Nunca desampare um levita. Nunca desampare alguém que trabalha para Deus, servindo a Deus e o povo no santuário. Uau. Essa é a ideia do negócio, ok? Só um minutinho, pastor. Só um minutinho, pastor. Gente, manda um direct aí para mais pessoas chegarem, para pegar isso aí, que isso é uma aula importantíssima. Tem muita gente que não sabe o que diz sobre o assunto, ocupando espaço na internet para ensinar errado. Vem cá para a gente aprender direito. Vem para cá. E aí Sim, também pastor. pode apertar na interrogaçãozinha e depois fazer as perguntas. A ideia, pastor, é que esse segundo dízimo cerimonial, ele vai envolver grande parte dos meus melhores frutos, 10%. Ok? Certo. Mas dos meus melhores frutos, ou seja, grande parte da colheita. Lembrando que Israel é hoje o maior produtor de fruta do mundo. Ok? Uau. No meio do deserto. E as frutas de altíssima qualidade. Lá, Muito, muito, o senhor lembra que você deve ter ido lá muitas vezes.
você deve ter notado que no aeroporto se planta laranja. É. Qualquer 2 metros de solo cultivável, eles plantam. Eu mencionei essa semana que a azeitona de lá, por exemplo, parece o nosso tomate, com um pouco de exagero, mas é gigante. Os frutos deles do são tamanho do uma nosso pulmão de beleza cerveja aqui. incrível. Mas olha que coisa interessante. Esse segundo dia cerimonial tem que ser comido dentro dos limites do templo. Ok. Então, se eu fosse fazer esse dízimo hoje, eu teria que viajar para Jerusalém. E tinha que ter um templo, mas não tem um templo, tem um Domo da Rocha. Aquele Também. Domo da Rocha, que pertence aos muçulmanos, que fica de frente àquela mesquita El Aqsa. Sim. Porque você sabe que a tradição muçulmana diz que o Maomé subiu daquela pedra para Deus, né? E que a marca do pé dele está lá na pedra. Correto. Entende? Eles falam que... Mas Maomé, historicamente, já foi provado muitas vezes, por muitos historiadores, que Maomé nunca nem teve em Jerusalém. Na vida dele. Ele nunca foi em Jerusalém. Aí eles falam que foi num sonho que ele foi. Sim, senhor. Entendeu? Mas olhe bem. E o que acontece? Essa mesquita lá tem de frente o Domo da Rocha, que fica onde? No pátio do templo, onde as pessoas tinham que comer esse dízimo. Então, aquele domo, para o judeu, é profano. E para Deus, é providencial e circunstancial nesse momento. Porque Deus não quer que se restaure as práticas do templo agora. Porque se tira aquilo de lá, os judeus constroem do templo. Com certeza, imediatamente. Entende? Então, aquilo fica lá. Porque como é que você vai entender um país que tem esse nível de tolerância? Tem de alguém chegar em São Paulo, na Paulista, fechar ela de um lado e de outro e falar assim, agora aqui é território americano. Vai ter uma confusão. E a gente conviver com isso. Bom, os israelenses convivem com isso. É como se alguém chegasse em São Paulo, cercasse a Praça da Sé e falasse que agora já pode. Exato. Entendeu? Chegasse em Salvador, fechasse o Pelourinho, faz o que agora em Portugal. Tem confusão. Mas lá em Jerusalém, os caras cercaram um pedaço da cidade dos caras e disseram que agora é outro país. Palestina. E detalhe, você não entra, não. E não entra. Quem cuida ali dessa área do Domo da Rocha é a Jordânia. É o rei da Jordânia. Entraram em um acordo os palestinos e os israelenses e a Jordânia faz a segurança. Para não ficar nem na mão dos israelenses, nem na mão dos palestinos. Só que do lado de cá tem os israelenses fazendo segurança do lado deles e os palestinos fazendo do lado deles. E no meio disso aí está a Jordânia tentando pacificar a coisa. Entendeu? Então, é uma situação que nós brasileiros não conseguiríamos entender ou aceitar. E eu creio que nenhum outro país do mundo. Isso é porque eu sei que todo mundo chama Israel de intolerante, mas eles não são tão intolerantes assim, né? Se aceitar alguém fechar uma praça de um dos lugares mais importantes para você, sem falar que eles conquistaram aquilo na guerra. Poderiam ter derrubado o domo na Guerra dos 6 Dias. Isso. Então, essa intolerância não é tão intolerância. Mas, bom, isso é uma providência de Deus, porque senão eles voltariam. Então, eu não posso praticar nem esse primeiro dízimo, porque eu não tenho levita e tem que ser obrigatoriamente das colheitas ou do gado, ok? Não fala de dinheiro, ok? Está falando de colheita. É do produto. E a lei está sendo clara, das colheitas, da sua produção ou do seu gado. Ok? E também não posso praticar o segundo dízimo porque eu não tenho tempo. E aí tem um terceiro dízimo, que em cada ciclo de 7 anos, esse é o Maaser Ani. O primeiro dízimo é Maaser Rishon, o segundo dízimo Maaser Sheni, o terceiro dízimo Maaser Ani. O Maaser Ani é o chamado dízimo dos pobres. A gente pode ver isso em Deuteronômio 14, né? A partir do 22. Tá aberto. Quer que leia? Não, se você quiser, não precisa, o texto é longo. Mas o pessoal de casa pode ler. Lá fala do dízimo cerimonial, fala do dízimo do levita e fala do dízimo dos pobres, no mesmo capítulo. E aí o dízimo do pobre acontece a cada 3 anos. Num ciclo de 7 anos, você tem 2 vezes
o ano dos dízimos. O dízimo dos pobres, ele acontece no ano dos dízimos, que é o terceiro ano de cada 3 anos dentro de um ciclo de 7. Ou seja, 2 vezes em cada 7 anos. No terceiro ano, no sexto ano. O sétimo ano, a terra descansa. Ok? Isso. No terceiro ano... Pode ver o que é. No terceiro ano e no sexto ano. No sétimo ano, a terra descansa. Então, no terceiro ano e no sexto ano, tem o dízimo dos pobres. Além de eu levar o primeiro dízimo, além de eu levar o segundo dízimo, eu ainda tenho que dar o dízimo do pobre. Quanto que é o dízimo do pobre? 10% do que sobrou da colheita. Então, rapaz, já se foram quase 30% do que eles arrecadam. Com certeza. Não vai dar 30% apenas porque o dízimo porque são porções. ele é tirado 10% dos melhores frutos. Mas da aí, excelência, você pode vamos chamar colocar assim. 25 para mais por cento da colheita foi embora aí. Nesse ano que é o ano de dízimo, eu tenho que levar esses 3 dízimos lá no templo. Eu tenho que levar os 3. Ok? O dízimo do pobre, o dízimo do levita e o cerimonial. Que eu tenho que comer. Do cerimonial eu preciso comer. O cerimonial não é o sacerdote que come, é eu que como. O dizimista. O dízimo do levita, o levita vai comer. Só que quando o levita recebeu o dízimo, a ordem é essa. Tem que ter um sacerdote junto. O levita não podia a presença de um sacerdote. Por quê? Porque quando o levita termina de receber o dele, ele tem que dar para o sacerdote o dízimo do dízimo. Importante destacar isso. Muito, muito, muito importante, muito oportuno. Então, quando diz lá em Malaquias, no capítulo 2, esta palavra agora é para vós, ó sacerdotes, está falando disso. O levita tinha que dar dízimo do dízimo para o sacerdote, ok? E os sacerdotes tinham que dar dízimo de dízimo para o sumo sacerdote. E quando Deus diz lá, a mim me roubais, ele está falando da quebra dessa corrente. Ele não estava falando originalmente do povo em geral, mas falando da quebra da corrente. Mas qualquer elo da corrente que quebrar, é a mesma palavra. Interrompe o princípio. Vai acontecer o suposto roubo. Ou, eu digo suposto aqui, porque na mente de muita gente não é roubo. Ok? Correto. Mas que Deus foi claro, foi claro. A mim me roubais. Por quê? Porque esses dias não são da lei. Não cumpriu, roubou. Lembrando que, apesar de nós entendermos Israel como uma cultura, Israel é o único país do mundo que não tem uma cultura. Por exemplo, no Brasil é cultural comer feijoada. Sim. No Peru é cultural comer ceviche. Ok? Na Bolívia é cultural comer milho. Ok? Mas em Israel, eles não comem nada por cultura. Eles comem ou não comem porque eles tiveram uma revelação de Deus. Ou para comer ou para não comer. Então Israel não carrega uma cultura, carrega uma revelação. Forte. É diferente. Forte. Não é uma cultura. Eles comem ou não comem, eles dormem ou não dormem, eles festam ou não festam. Até as festas não são festas culturais. São festas reveladas por Deus. São estabelecidas. Ok? Além desses 3 dízimos, nós temos ainda a presença de outros 2 dízimos na Escritura. Que é o dízimo de Abraão para Melquisedeque, que foi o que nós começamos a ler. Correto. Que nós vamos ler lá em Hebreus 7, tem que ser a base para nós vermos isso aí. E o princípio lá foi o seguinte: quando Melquisedeque soube que Abraão venceu 4 exércitos com 318 homens, a ficha de Melquisedeque caiu. Esse homem é o escolhido de Deus. Porque Abraão já era muito rico. Não pensem vocês que Abraão precisaria do dinheiro dos reis de Sodoma, Gomorra, Bela, Zoar e daquelas cidades ali para poder enriquecer. Não, ele já era muito rico. Abraão também era tido como um rei. É porque na nossa cultura aqui a gente não entende muito de monarquia e nem de cidade-estado, né? Porque uma cidade igual Mônaco. Mônaco é uma cidade-estado. Então, mas olhe bem, Abraão era um rei.
E ele E já era muito rico. prova disso é o que ele diz ao rei de Sodoma, né? Eu não quero de você nenhum cadastro de sapato para você não dizer que a minha riqueza foi você quem me deu. Pronto, então, o dízimo que Abraão deu não foi dos despojos da guerra. Porque o Foi despojo da da guerra, riqueza que ele ele tinha, não né? pegou. Quando ele foi para a guerra, ele jurou para Deus: se eu vencer, eu não pego nada. O despojo é do vencedor da guerra por direito. O senhor estuda isso. Sim, Todas as guerras, repetidamente na Bíblia, sempre assim. Quem vence a batalha, né? fica com E as despojo. guerras, o senhor sabe também que na Constituição e no direito militar, quem inicia a guerra paga o despojo. Tanto que nós temos até nos tempos modernos países pagando dívidas de guerra, lá da Segunda Guerra ainda. Sim, sim. Ok? Então, acontece muito. E mesmo quando eles não pagam, tem outras nações que entram, né, nas cortes internacionais contra a outra nação, pedindo repatriamento por exemplo, de obras de arte, ok? Sim. De recursos que foram roubados, saqueados na guerra, quando não estava dentro das normas da guerra. Até na guerra tem ordem, né? Porque o pessoal acha que a guerra é desordem, né? Porque tem uma lei de guerra, porque tem crime militar e tem crime de guerra. E tem tribunal internacional para julgá-los, né? Exato. Então Abraão tinha o direito, mas ele disse que jurou a Deus que não pegaria. Então, do que Abraão dizima? Se quem leu prestou atenção, quando o rei Quedorlaomer venceu as 4 cidades que estavam lá junto do Mar Morto, as 5 cidades, perdão, e o rei de Sodoma e de Gomorra, ele levou os bens dessas 5 cidades, ele levou os despojos. Mas a Ló e os bens de Ló ele levou separado. Porque ele já sabia que Ló era forasteiro ali. Está no texto bíblico, viu? Que ele levou separado Ló e seus bens. Quando Ok, Abraão vai lá e vence os tô te 4 ouvindo. reis com 318 homens, ele não pega os despojos dessas cidades, ainda que o rei de Sodoma ofereceu, né? Os bens sejam Sim, para ti, como é o certo. Dai-me as pessoas para mim. Não mata meu povo, me dá as pessoas e fica com os bens. Você já venceu a guerra. Abraão falou: não, pode ficar com seus bens. Então os bens ficaram com o rei de Sodoma. Não foi disso que Abraão dizimou. Ele dizimou da riqueza de Ló que ele pegou para trás. Lembrando que Ló só enriqueceu porque Abraão tirava o dízimo e de dava para Abraão. ele. Por que Abraão dizimava para Ló? Porque Ló era órfão. Então, como Abraão não tinha um sacerdote, Deus falou para ele tirar o anátema de casa na vida de um órfão. Ló era sobrinho de Abraão e era órfão. Ló é irmão de Sara. Eu sei que pouca gente sabe disso. Ló é irmão de Sara. Sara é filha de Arã. Sara também é sobrinha de Abraão. Por isso que ela diz que eu sou minha irmã e Abraão diz somos meio irmãos. Por quê? Porque o pai de Abraão é o avô dela. E o avô, naquela cultura, é considerado um pai, né? Como em inglês, a palavra avô vem de um pai mais velho. Sim. Ok? Então, essa é a cultura. E entenda esse detalhe, que é muito interessante. Qual é o princípio aí, então? Quando o Melquisedeque reconhece que Deus é com Abraão, ele sai para abençoar Abraão. Melquisedeque não saiu atrás de dízimo. Ele saiu para abençoar Abraão. Ele sai, ele abençoa Abraão e diz: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe pão e vinho, como era comum que um rei fizesse para outro rei que voltou da batalha com uma vitória, alimentar esse rei e o seu povo, seus soldados, com pão e vinho. Melquisedeque fez isso. E Abraão, em contrapartida, lhe deu o dízimo de tudo. Então, o que nós temos que entender aí? Dízimo é uma relação entre o escolhido de Deus e os sacerdotes que Deus levantou para ele, com Deus no meio como testemunha. Por isso que a palavra sacerdote está no verso 18, Deus é definido no verso 19 e o dízimo só aparece no verso 20. Esse é o princípio. Eu dizimo na mão que me alimenta. Eu levo o dízimo na igreja porque na igreja tem um sacerdote que me alimenta e me abençoa. Correto. Não é por causa do prédio, é por causa do homem que me abençoa. Porque, olha bem, você é abençoado pelo homem, mas na hora de honrar, você quer honrar a parede? Então faz o seguinte, quando der uma dor de barriga, gruda na parede e fala para ela orar por você. Ué. Ou quando você precisar se abrir, você está na frente do microfone e se abre com ele. Porque as pessoas Precisar de aprenderam a honrar oração. coisas e não pessoas. E Deus honra pessoas, não honra coisas.
Interessante, muito interessante. É daí que vai nascer essa mística dos badulaques, né? Salva o ato profético, porque é bíblico e verdadeiro, mas tem a doutrina dos badulaques, que eu preciso criar um badulaque para você segurar, para você achar que tem fé. Nasce da onde? De eu tirar do sacerdote a honra. E aí eu desvio, pensando que a bênção vem do copo que eu seguro, vem da flor que eu carrego, vem do negócio que eu... Ok? E esses atos proféticos, ainda que legítimos, quando ordenados pelo Espírito Santo, eles não têm poder. Eles só simbolizam o que o sacerdote está liberando. Não tem poder em óleo de unção. Tem poder na mão do presbítero que vai orar. Tem poder na fala dele. Ok? Então, essa é uma coisa que as pessoas precisam entender isso aí. Um outro ponto, que eu penso também ser pertinente e importante, é que o princípio do dízimo, ele é tão poderoso que lá em Hebreus 7, se eu puder abrir lá, que eu acho que isso aí nós precisamos ler com o pessoal. Deixa eu te falar, nós só temos mais 5 minutos, tá? Não, o seu acaba aí? O meu não acaba mais, não. Ah, não? Então agora vamos descobrir. O meu não acaba mais, não. O meu agora já pode passar. O senhor tem mais de 100 mil pessoas? Mais de quê? Mais de 100 mil pessoas? Tem mais de 100, tem mais de 200. Então, acho que não vai cair, não. Então, vamos lá, vamos descobrir agora. É bom que eu fico sabendo. Vamos lá, Hebreus 7. Hebreus 7, verso de número 10. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Vamos ler o 9 e o 10 para ficar mais claro para todo mundo. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebeu dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Escuta, Isaac não tinha nascido, Jacó não tinha nascido, Levi não tinha nascido, mas olha o que a Bíblia está dizendo, que quando Abraão dizimou, Levi dizimou junto. Porque Levi estava dentro de Abraão quando Abraão fez isso. Sim. Vê? É a mesma visão do pecado. Por que quando Adão pecou eu fui condenado? Porque eu estava dentro de Adão quando ele pecou. Então, quando Abraão entrega o dízimo, Levi recebe também o crédito, porque ele já está... Então, isso prova que quando você alcança esse nível de generosidade, isso já está fazendo bem não só para você, mas para os seus filhos. Para as suas gerações. Para as suas gerações futuras. Essa é a visão de Deus. Agora, a coisa vai estreitar um pouquinho aí. Continua lendo. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdote, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas... Não, a parte que nós temos que ler aqui é o verso 7 e 8, desculpe. Ora, mas essa parte aí também é boa. Mudando o sacerdote faz mudança de lei. Nós podemos falar disso aí depois também. Porque a lei agora não é mais a lei de Moisés, a lei da pedra, agora é a lei da graça, a lei da fé. Sim. Que exige mais de mim, não menos. Só para deixar o detalhe. Importante. A graça não requer menos de mim, ela requer mais. Ok? Porque na época da lei, diz o texto da lei, que o homem não podia adulterar. O que é o adultério? É o coito. Se não tem coito, não tem adultério. Então, na época da lei, se eu mesmo casado, declarasse para uma mulher, eu te amo, eu não estaria cometendo pecado. Porque o envolvimento emocional não era pecado. Era, mas não estava no texto da lei. Mas já desagradava a Deus. Sim, sim. A infidelidade nunca vai agradar a Deus, ok? A deslealdade nunca vai agradar. Mas não estava no texto da lei. Se não está no texto da lei, não tem transgressão. Agora, quando Jesus veio, o que ele falou? Disseram os antigos, não adulterarás. Quando ele diz dívida, ele está endossando o que eles falaram. Está dizendo,
continue fazendo como eles mandaram. Eu, porém, acrescento. Não é que eu dou outro. Aquele que Pode olhar... escolher trocar. Mas ele escolheu não trocar, ele escolheu só acrescentar. E você, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Então, não facilitou a vida de ninguém. Pelo contrário, ele elevou o nível de relacionamento, exigindo muito mais. E é fácil de entender porque ele exige muito mais de nós do que de alguém que não viveu na época da graça. Nós temos o Espírito Santo. Um fariseu não tinha. E se um homem sem o Espírito Santo conseguia não trair a mulher, não roubar o dízimo, orar por dia e jejuar 2 vezes por semana, ele diz, você que tem o Espírito Santo não pode nem pensar. Essa é a ideia. Aumentou a exigência. Aumentou a exigência. A graça não requer menos, ela requer mais. Eu disse outro dia para alguém que quanto mais próximo você estiver de Deus, mais ele vai exigir de você. Pronto, é isso. A graça me aproximou de Deus, então ele quer mais de mim. Senão a matemática de Deus vai falhar, porque a matemática de Deus é essa. Quanto mais lhe é dado, mais é cobrado. Aquele que deu pouco se cobra pouco, é o que deu muito se cobra muito. Ok? Então ele não pode te dar o Espírito Santo e exigir de você menos que ele não faz. O texto diz o seguinte, se a sua justiça não exceder a de um fariseu, de maneira nenhuma você vai ficar no reino. Então pensa, qual que era o problema do fariseu diante do publicano? O problema do fariseu é que ele estava confiado na sua justiça própria quando ele orou. Quando ele orou dizendo, eu não trago minha mulher, eu não roubo o dízimo, ele estava confiado na sua justiça própria. E a justificação é só pelo sacrifício de Cristo. Então, eu não tenho que confiar na minha justiça própria. Mas existe depois também, que eu sou alcançado por Cristo, uma engenharia da graça, que precisa ser desenvolvida, que é a engenharia da santidade. Uau! Ok? Então, é isso. Então, nós temos lá no Velho Testamento 2 outros dias, que é esse de Abraão, que não está no texto da lei, porque Moisés não tinha nascido, não era lei. Lembrando que se não tem a lei, se não tem lei, não tem quebra de preceito. Correto. Ok? Não se pode quebrar um preceito que não existe. Então, mas havia já a quebra de princípios. Ok? Então, Abraão vai dizimar. Por quê? Porque ele reconhece o que Melquisedeque disse. Olha a fala de Melquisedeque. Bendito seja o Deus possuidor dos céus e da terra, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Ele reconheceu que ele, com a força humana, com 318 homens, não venceria 4 exércitos. Não poderia vencer. Foi dada por Deus. Em gratidão e reconhecimento disso, que Deus lhe ajudou a vencer essa batalha, ele dizima. E depois nós temos Jacó, ok? Que disse, o Senhor for comigo nessa viagem que faço, ok? Quando Jacó volta para a casa do pai, em vez de ele pegar 10% do que ele tinha que dizimar, ele dá 100%. Ele não dizima, ele entrega 100% de tudo para Esaú. Depois, Deus faz acontecer um milagre, porque quando morre Isaac, Esaú pega o seu povo e vai para as montanhas Seir e deixa Jacó com a terra prometida. Ninguém entende. Aí, ninguém viu isso também, né? O profeta Obadias diz que Esaú, por um momento, deu um surto nele, psicológico. Deus fez acender uma chispa na mente dele e ele foi embora. Quando ele se deu conta, ele já tinha ido embora. E Jacó já tinha possuído a terra que ficou. E Jacó já tinha possuído a herança de Isaac. Está no texto da Bíblia, é só o cara ler. Então, por que Jacó dizimou? Porque ele saiu com a roupa do corpo e voltou rico para a casa do pai. Então ele entendeu que Deus proveu. E como ele entendeu que a provisão dele veio de Deus, que foi Deus quem lhe deu saúde, lhe deu força, lhe deu inteligência, esse reconhecimento fez ele dizimar também por gratidão. Então, se eu pudesse resumir o dízimo hoje em uma só palavra, a palavra que eu usaria seria gratidão. E se pudesse ser em duas, eu ia dizer gratidão e reconhecimento, ou reconhecimento e gratidão. Porque não existe gratidão sem reconhecimento. Fato. Ok? Então, os dízimos que nós fazemos hoje na igreja, eles não têm base nesses primeiros 3 dízimos da lei. Eles têm base nas ações de Abraão e na de Jacó, que não tem nada a ver com a lei, não tem uma sequer ligação com a lei. Lembrando, ainda não existia a lei. Fato.
A lei foi dada por Moisés. Ou seja, vamos lá. Como eu coloquei como temática da nossa live, 5 tipos de dízimos no Antigo Testamento, e fiz uma indagação. E no Novo, reprisa, enfatiza no Novo como a gente aplicaria, compreenderia e até anularia essas distorções que a gente tem vivido no nosso tempo. Bom, no Novo Testamento, essa coisa fica grave. Essa questão do dízimo. Uhum. O dízimo não é obrigatório e nunca foi em igreja nenhuma. Pelo menos não as que eu conheço. Fato. Ele é um ensino. Ok? Mas não obrigado. Porque 60% das pessoas que vão na igreja não dizimam. Você é pastor, você sabe disso. Sim. Mas continua indo. Então, se fosse obrigatório o dízimo, esse 70% já seria cortado. Você não teria acesso, Okay? Então, o dízimo nunca foi obrigatório, não é obrigatório. É um princípio que é ensinado e que quem compreende e é grato faz. Okay? Por gratidão e reconhecimento. Porque reconhecimento, gratidão e por exercício da generosidade. Porque há uma ordem no Novo Testamento de que você seja generoso. E muito mais ainda com respeito à obra de Deus. Correto. Então, reconhecimento, gratidão e generosidade. Mas no Novo Testamento, por que eu digo que isso fica grave? Talvez nem é um assunto para abordar aqui agora. Então a gente deixa para a próxima live. A gente pode deixar para a próxima live. Mas, para a gente explorar com mais... Mas eu te digo o seguinte, qualquer pessoa que hoje trabalhe contra esses princípios de dízimo e oferta já está debaixo da influência do espírito do anticristo. Ui. Preste atenção no que eu estou dizendo. Não estou dizendo que o cara é o anticristo. Estou dizendo que ele está debaixo da influência do espírito do anticristo. Porque é simples. O senhor, como estudioso da palavra, sabe que ainda resta uma das 70 semanas de Daniel para se cumprir. Cumprindo 69, no tempo em que Jesus estava lá em Jerusalém. Ficou uma. Exato. Essas 70 semanas, o senhor sabe muito bem também, são semanas de anos, como está em Levítico. Também. Então, restam 7 anos para se cumprir, que são proféticos, em que nós vamos ter aí a ascensão do anticristo, o início dos 7 anos, com 3 anos e meio, 42 semanas, 1.270 dias de falsa paz. Sim. E outros 3 anos e meio, 42 meses, 1.260 dias de grande tribulação. Qual é a ruptura da paz mundial para a tribulação mundial? A quebra da aliança. Sim. Porque sim. o anticristo, que vai estar sentado no trono de Deus, em Jerusalém, no templo de Deus, como se fora Deus, e não é, ele vai quebrar o pacto e no meio da semana ele vai proibir os judeus de trazerem as libações e as oblações. Para quem não sabe o que significa isso, são os dízimos e as ofertas. Aí vai Profeta Daniel. Israel, os sacerdotes do Senhor vão chorar. Vai acontecer o que está em Daniel, ok? Foi quebrada a aliança. E aí vai começar o quê? A plantação a murchar no pé, as frutas a estragarem, as colheitas a se perderem, o gado a morrer. Vai começar a tribulação e a fome. Quando ele quebrar. Ok? Então, quando ele quebrar essa aliança, quanto mais pessoas acharem que esse princípio é errado, mais pessoas vão ficar do lado dele. Entendido. Quem vai denunciá-lo nessa hora? O povo judeu. Como é que diz o texto? Quando se levantar a abominação, a assolação, fujam. Quem tem bens, não volte para buscar. Fujam das montanhas, fujam. Ore para que isso não aconteça no inverno, porque sabe que Israel no inverno é cheio de neve.
né? Ai das que estiverem grávidas ou amamentando, que tem que correr carregando um bebê. Então, nós podemos falar mais disso. Mas esse é um princípio, pastor, que precisa estar presente. Lembrando também que essa é a segurança que eu tenho que Deus está presente. Por que que o anticristo vai impedir isso? Porque no meio da semana vai acontecer uma batalha no céu. Isso está escrito lá em Apocalipse capítulo 12, verso 7. Miguel e o Senhor vão batalhar contra o dragão e os seus anjos, mas o dragão não vai prevalecer e vai ser atirado na terra. O senhor sabe que todo espírito na terra sem um corpo se faz ilegal. Ele não pode interagir sem um corpo. Sim. Quando ele quis enganar Adão, ele entrou no corpo da serpente. E agora, para enganar o povo, ele vai entrar no corpo do anticristo. Sim. O que é o anticristo? O anticristo não é um cara que ele levanta uma placa, eu odeio a Deus. Não é isso, não. É um cara que faz de conta que é Deus. Exatamente. Ele é um falso Messias. Só depois que a semana quebrar, por que ela vai quebrar? Porque ele vai proibir a libação e a oblação. Por que ele vai proibir? Porque ele vai ser ferido de morte. E ele vai ressuscitar. Como que ele vai ressuscitar? Quando o diabo descer. Entrar nele. Vai entrar nele e trazer ele de volta. Aí o diabo não consegue receber nada que a Deus é consagrado. Então ele vai proibir isso. Porque um homem comum pode pegar o que é consagrado de Deus. Mas o diabo não consegue. O diabo não. E é o único caso na Bíblia que você encontra o próprio diabo entrando no corpo de um homem, né? E no de Judas. E no de Judas, é verdade. É. O diabo entrou nele, está escrito. Filhos da perdição. É verdade. Agora você vê que Judas não resistiu. O diabo entrou nele, ele partiu e foi se exterminar, né? Se exterminar. Que também é uma morte muito misteriosa, né, pastor? Sim. É. Não há raciocínio uma... comigo. A Bíblia diz o seguinte: e ele saiu para se enforcar. Eu sempre digo que Deus não tem dificuldade para falar o que ele quer falar. Deus não tem dificuldade de se expressar. Se Deus quisesse dizer que ele se enforcou, Deus diria, saiu Judas e se enforcou. Se a Bíblia não diz que ele se enforcou, você já não pode afirmar. Porque a Bíblia diz, saiu para enforcar-se. Mais tarde, ele é encontrado partido pelo meio, suas vistas espalhadas pelo chão. Aí Atos 1:18. Aí o pessoal fala que ele pendurou numa árvore, o galho da árvore quebrou, ele caiu numa pedra, a pedra partiu no meio. Mas é muita criatividade, não está escrito isso na Bíblia, não, em lugar nenhum. É muito filme. A morte de Judas é muito misteriosa. Verdade. Assim como nós temos muitos mistérios na Bíblia também, a epístola de Judas não foi escrita por esse Judas. Sim. E também não foi escrita pelo Judas, parente do Senhor Jesus, como parece. A epístola de Judas, ela carrega um pseudônimo. Foi colocado esse nome para dar autoridade para ela. E ela tem duas curiosidades que eu vou, pelo menos, chamar a atenção aqui, que é no verso 9 e no verso 14, que é o seguinte, no verso 9 diz que Satanás lutou, Miguel lutou contra Satanás pelo corpo de Moisés. Isso. Ok? No verso 9 diz Miguel lutava e contendia com o diabo por causa do corpo de Moisés, ok? Sim. Mas o senhor não tem referência a isso na Torá, o senhor não tem referência a isso nos Salmos, o senhor não tem referência a isso nos profetas. Esse texto do verso 9 não é bíblico. É um apócrifo. O livro judaico, de tradução judaica, se chama A Ascensão de Moisés. Então, na próxima live a gente belisca. E no verso 14, esse texto do verso 14, como profetizou Enoque, você também não tem referência disso na Torá, não tem referência nos profetas, nem nos Salmos. É um apócrifo também de tradição judaica, que é o livro de Enoque. E o fato de ninguém da comunidade ali, para a qual a carta foi destinada, ter contestado isso, é porque era algo normal para eles. Então, provavelmente, essa carta foi dirigida a judeus. Ou a cristãos, judeus que haviam se convertido ao cristianismo ali. Interessante. Olha,
Eu anotei algumas coisas aqui para a gente destacar na próxima live. Vou anotar essas duas também, Ok. tá? Para na É próxima porque live a gente destacar. essa presença numa epístola tão pequena, de só 25 versículos, de dois Dois. textos não canônicos, tem que abrir É para muita. discussão. Vamos abrir. Na próxima live eu vou destacar algumas coisas que pontuei aqui para a gente discutir e esclarecer para o pessoal, como, por exemplo, onde que a gente vai descobrir... Na próxima a gente vai discutir, eu vou só citar, que Abraão entregava o dízimo a Ló. Ah, isso aí é muito bom. A gente entender melhor essa lógica de que Sara era irmã de Ló, também eu quero pontuar isso. Esses dois versículos agora de Judas que você mencionou, eu vou também destacar na próxima live. A gente vai trabalhar numa linha mais de esclarecimento desses pontos, tá? E eu vou ver na caixinha de interrogação também as perguntas que foram feitas, anoto, para na próxima live a gente colocar em andamento e em questão. Vamos fazer Fechou? isso. Fechado. Vamos lá. Um beijão. Eu vou reativar os comentários aqui, que é para ver o que o pessoal diz, alguma coisa aí, né? Se vocês quiserem fazer um print aí da tela e postar, marcar o pastor Josué Brandão, o pastor Eduardo Reis, marca Vou fazer aí. uma coisa aqui para não ficar. Fala do clube. Vou falar do meu livro aqui. Acabei de lançar o livro, ó, Deus e Você de A a Z. Detalhe, o senhor sabe que falar de dízimo já é um negócio delicado, né? E escrever sobre ele, um pouco mais delicado ainda. Vai aqui, ó. Tem um capítulo do meu livro só dedicado a isso. Uau. Aí, ó. Aqui tá assim, ó. A frase aqui que abre é uma frase do Lucado, Max Lucado. Você é para o bem de Deus, mas para o seu próprio bem. E aqui tem uma revelação incrível sobre isso. Eu estou aqui, ó. 10 coisas que eu concordo com todo dizimista. Tá, eu vou te mandar o endereço para você encaminhar o meu para cá, viu? Pode mandar aqui, pode mandar que eu vou mandar já com dedicatória e assinada aí. E se alguém Maravilha. Quiser, e se alguém A próxima quiser live. adquirir, se alguém quiser adquirir o livro Deus e Você de A a Z, é só clicar no link na minha bio, vai estar lá Deus e Você de A a Z, você clica lá, pode adquirir lá, é R$ 34,90 mais o frete. O frete eu acho que é R$ 11. Muito bem. Pastor Eduardo, vamos ver durante a semana se a próxima live pode ser de repente na sexta-feira mesmo horário, se for o caso, tá? Se o senhor não, se o senhor quiser não demorar tanto, é só me falar que qualquer dia da semana aí nós entramos mais cedo assim, ó. Nesse horário de 18 horas, para mim sempre é bom. Tá bom? Então a gente alinha de repente para quarta-feira ou quinta-feira. Eu falo contigo. Ótimo. Ok. Pronto, quarta para mim é bom também. Meu amigo, Deus abençoe, bom falar com você, bom estar com você. O pessoal que está com a gente na live, um forte abraço. Deus abençoe a todos. Amém. 20 horas eu entro numa live com o pastor Matheus Soares, falando sobre chamado e propósito. E 23 horas... Foi o Matheus que fez o prefácio desse livro. Ah, legal. Eu estou com ele daqui a pouquinho. Tá maravilha. Aqui, Matheus Soares, que é da enciclopédia, né? Isso, de A a Z. Personagens bíblicos. Isso, ele. Aqui, ó, Matheus Soares. Ó. Legal. Estou com ele daqui a pouquinho. Manda meu abraço para ele lá. Beijão. Darei. Um abraço. Beijo, fica com Deus.